Vocês conhecem a famosa teoria da maldição Nintendo, onde um console faz muito sucesso e o seguinte dá muito errado? O Nintendo Wii foi o maior sucesso da Nintendo nos consoles de mesa, e é até hoje quando a gente pensa que o Nintendo Switch é um híbrido, né? Mas logo depois dele, a Nintendo teve o seu maior fracasso nos consoles de mesa, que foi o Wii U. E quem acompanha a história da Nintendo sabe que situações parecidas com essa já aconteceram no passado. Então, essa situação fez muitos temerem pelo sucessor do Nintendo Switch, pela possibilidade do Nintendo Switch 2 ser, na verdade, um Wii U 2, nesse sentido de fracasso após sucesso. Mas será que a Nintendo corre esse risco? Meus amigos, estou aqui para dizer para vocês hoje que não corre, não dessa vez. E eu vou te explicar o porquê no vídeo de hoje. Afinal, até a Nintendo mostrar esse console em um trailer bombástico, muitos temem como ele será. Então, mesmo sem saber como ele vai ser, eu vou correr o risco de dizer que ele não vai fracassar pelos motivos que eu tenho para vocês aqui hoje. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e a gente tá tipo numa maratona falando coisas do sucessor do Nintendo Switch em vídeos de teoria aqui no nosso hashtag Nintendo a Sério, que são os nossos quadros de sexta ou domingo aqui no canal Coelho no Japão, onde você pode encontrar os outros vídeos na descrição, que são vídeos onde a gente se aprofunda em algum tema com pesquisa e opinião informada, para vocês terminarem o vídeo sempre agregando algo novo e bom para vocês. Nada dessas discussões rasas na internet. E curiosamente, em vez de uma teoria minha, hoje eu vou matar uma teoria ou contra-teorizar essa teoria do Switch 2 flopar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, lembra do seu superpoder e já deixa o like aqui no vídeo, que é isso que faz os vídeos chegarem até mais pessoas no algoritmo do YouTube. Então use o seu superpoder e eu conto com ele. Já se inscreve aqui no canal Coelho no Japão, clica no botãozinho branco aí, ele vai fazer uma transformação maneira e você vem fazer parte aqui da comunidade. E ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos que a gente lança aqui no canal. Assim o YouTube vai te avisar quando um novo vídeo chegar. E você evita fazer com que esse vídeo venha a flopar, assim como a gente vai evitar o Switch 2 de flopar também. Então prontos? O assunto é mais interessante do que vocês esperam, então vamos nessa. Mas antes de começar, deixa eu apresentar pra vocês o Pereira, cara. Não é o Wesley Safadão dos games. Esse é o Pereira Retro Games, que tem essa loja maravilhosa, que é um paraíso dos games em São Paulo. Você pode ir lá, jogar videogame de graça com ele, conversar com a equipe que ama videogames, ama Nintendo, que é a loja Pereira Retro Games, que fica na Avenida Ipiranga 877, sala 31, onde eles têm retro games de todos os consoles, incluindo consoles originais antigos. E se você tem um, eles fazem manutenção pra você também, cuidam do seu Nintendo Switch, restauram o seu Game Boy e a sua coleção. E tem um monte de raridade interessante. Cara, a galera lá é tão gente boa que você abre um sorriso só de chegar lá. E o legal é que eles atendem por WhatsApp também. Esse número que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem fazer pedido, perguntar o que eles têm ali, porque além de você poder visitar em São Paulo, eles também enviam pro Brasil inteiro. Recomendo vocês entrarem no YouTube lá do Pereira Retro Games, que eles fazem live toda semana, e nas lives eles fazem altos descontos também. Pereira também tá lá no Instagram, vocês podem tirar dúvidas, conversar com a equipe deles por lá, e até mesmo trocar uma ideia sobre videogame. Se você quer edições especiais de Nintendo Switch, eles têm praticamente todas. É isso aí, tamo junto, Pereira. Adoro você, cara, carismático demais, e valeu muito por apoiar sempre o conteúdo aqui do canal. Espero que venda muitos amigos aí também. E agora bora pro vídeo. O mais interessante é a gente começar falando sobre o porquê que o flop faz sentido e por que as pessoas têm medo disso, porque é uma dúvida genuína, cara. Apesar dos argumentos apresentados nesse vídeo, é lógico que o futuro é incerto, o futuro a Deus pertence, né? Mas tudo pode acontecer. A origem honesta desse receio das pessoas é que a Nintendo, ela é uma montanha russa. A gente tem que admitir isso, cara. Montanha russa é um termo usado para quando algo vai bem e aí daqui a pouco vai mal, e aí vai bem de novo, e é algo que tem muitos altos e baixos como uma montanha russa. A Nintendo, ela emplacou com o Nintendinho e ela se consolidou com o Super Nintendo. Daí, o Nintendo 64 caiu, né? Eu sei que a gente tem uma nostalgia muito grande, um amor muito grande pelo Nintendo 64, principalmente aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, cara, ele foi relativamente um fracasso pra Nintendo em termos de expectativa, principalmente na qualidade que ele tinha, a quantidade de empresas que se afastaram da Nintendo nessa época, as vendas que eles perderam muito pras concorrentes. Daí você pode considerar que o Nintendo 64 foi bem, mas aí a Nintendo teve o GameCube e, vixe, tá indo mal. Aí beleza, eles lançaram o Wii e vendeu mais até do que o próprio Nintendinho. Uou, a Nintendo agora está imparável, era o comentário das pessoas. Só que não, depois do Wii, teve o Wii U e foi tenebroso aquele fracasso, né? Vendeu menos do que o GameCube e quem tava na época lembra que muitos já declaravam o fim da Nintendo. Só que depois do maior fracasso da Nintendo veio quem? Ele mesmo, o nosso Nintendo Switch, vulgo o maior sucesso da história da Nintendo. Nos portáteis a coisa já é mais consistente, mas mesmo lá, a queda de vendas pro Game Boy versus Game Boy Advance foi muito
muito grande, e depois subiu tanto com o Nintendo DS que ele se tornou o console mais vendido de todos os tempos. E em seguida, o 3DS se tornou o portátil menos vendido da Nintendo. Portáteis da Nintendo sempre venderam bem, mas também tem a sua montanha russa. E o pior, cara, essas quedas de vendas, gerando flops, quase sempre vieram de consoles sequência. Do Nintendinho pro Super Nintendo, caiu as vendas. Aí do Nintendo 64 pro GameCube, caiu as vendas. Do DS pro 3DS, caíram as vendas. Do Wii pro Wii U, caíram muito as vendas. Será que não vai dar ruim pro Nintendo Switch 2 sendo uma sequência também? Bom, eu acredito que não, e tá na hora de eu mostrar pra vocês os argumentos pra isso. Primeiro vamos definir o que é um flop, o que seria um fracasso nesse sentido. É considerado um fracasso já vender menos do que o Switch? Pô, se sim, então as chances de fracasso são altas. Afinal, a gente tá falando do provável console mais vendido da história, que é o Nintendo Switch, né? Ainda não se tornou, mas tá caminhando pra ser. Agora, fracasso seria vender menos de 100 milhões de unidades? Bom, aí tem lá as suas chances também. Não é fácil bater esse número, e poucos consoles conseguiram isso. Ou fracasso seria algo realmente desastroso, como o Wii U ou até mesmo o GameCube. Vamos começar daí. Fracasso como o Wii U, ele não vai ser. A Nintendo sofreu muito no Wii U, mas ela aprendeu também. E ela sabe muito bem o que não fazer. Inclusive, parte desse conhecimento foi o que deixou o Nintendo Switch como ele é. E eis alguns erros do Wii U que a Nintendo já entendeu como erro e que não vai repetir. Número 1. Focar no público realmente fã da Nintendo. Como assim? No Wii, a Nintendo ela ganhou um público novo muito grande com os jogos casuais que abusavam de sensores de movimento. E no Wii U, ela tentou repetir isso, só que ela falhou miseravelmente. O Wii Sports U não vendeu nada. Nintendo Land passou longe de repetir o sucesso do Wii Sports e os jogos com sensor de movimento foram deixados de lado durante a vida do console. Já no Nintendo Switch, ela jogou duas cartas, um Zelda incrível com controles tradicionais, comuns, e um jogo first party chamado One Two Switch. Eu não preciso nem dizer qual foi o mais querido pelo público, né? O ARMS, por exemplo, foi outra tentativa de sondar como é que estava o público, porque o jogo focava nos sensores de movimento e mesmo ele, o pessoal jogava mais no Pro Controller, principalmente em campeonatos, por exemplo. Ao longo da vida do Switch, a Nintendo simplesmente abarrotou o console com as suas franquias tradicionais: Animal Crossing, Super Mario, Super Smash Bros, Fire Emblem, 3 Xenoblades, Mario Strikers, Famicom Detective Club, mano. Muita gente nem sabia que isso era um jogo da Nintendo e tá lá no Switch. E foi sempre dando certo, tanto que um dos problemas do Nintendo Switch é justamente a falta de novas IPs, a falta de novas franquias mesmo. Mas em termos de velhas franquias, é um dos consoles mais completos da história da Nintendo, se não for o mais completo de todos. Então, eu acho difícil a Nintendo inventar um troço estranho pra tentar apelo com um público distinto. Eles já disseram que o sucessor é como um novo modelo de Nintendo Switch, e eles já entenderam que o lance é focar nas franquias que amamos, em vez de inventar um novo tipo de controle, como no Wii ou Wii U. E isso também inclui a questão do foco em um público específico, como as crianças nos comerciais, né? Aqueles comerciais super cringe do Wii U, mano. Não é aquilo mais. O Nintendo Switch é descolado, é jovem adulto, eles entendem que os fãs da Nintendo cresceram, cara. A Nintendo sabe que boa parte dos seus fãs é mais velho e sabe que o Nintendo Switch formou novos fãs de tudo quanto é idade. Então, o marketing desse novo console deve ser mais geral também. Se o erro da Nintendo foi focar em um público completamente novo no Wii U, eles não cometeram esse erro no Switch e não vão cometer esse erro no Switch 2. O segundo erro que eles aprenderam foi a comunicação. Amigos, a comunicação da Nintendo na época do Wii U era horrível, tão ruim que até hoje, 10 anos depois, a gente vê resquícios disso. Na época do Wii U, que veio ditos como a Nintendo dá flag em vídeos, vocês lembram disso? Ou a Nintendo não deixa fazer vídeo dela, cara. Ou até mesmo a Nintendo não dá suporte à mídia brasileira, esse tipo de coisa. Cara, essas coisas foram tão ruins naquela época que até hoje as pessoas acham que são assim. E ao contrário, hoje a melhor marca de trabalhar é a Nintendo, é a que não vai dar flag nos seus vídeos, é a que você pode usar as músicas da Nintendo nos seus vídeos e não vai ter problema. Vai usar aí uma música, sei lá, da Ubisoft, da Take-Two, meu irmão, às vezes você vai tomar uns flags sim. Bota qualquer trailer de GTA, de LA Noire, jogos antigos mesmo, usa isso nos seus vídeos, você vai tomar flag. Hoje em dia a Nintendo tem até um documento que permite os criadores a fazerem vídeo oficialmente com a liberação da Nintendo, e a maior parte dos flags que as pessoas recebem é de fraudes, que o YouTube não resolve, cara, deve me deixar maluco isso, que daí todo mundo acha que é a Nintendo, mas quem tem informação simplesmente fala, não, eu tenho o direito de usar isso sim, tá aqui o documento da Nintendo, publicamente, em português na internet, e aí sai a flag do seu vídeo, né, mas todo mundo fica achando que
que a Nintendo. Enfim, a comunicação da Nintendo nessa época do Wii U era tenebrosa, mas eles mudaram isso a partir de 2018, mais ou menos. Quer saber o quão ruim era a comunicação da Nintendo na época do Wii U? Pergunta ao Digplay ou pergunta ao Guios, por exemplo. Os caras estavam lá fazendo esse conteúdo na época. E eu tava só lá assistindo o canal deles enquanto eu nem tinha canal ainda. Essa má comunicação da Nintendo afetava o alcance da Nintendo na internet. Ela não tinha uma cobertura de mídia igual às outras empresas e a culpa era da própria Nintendo, cara. Pelo menos em parte. Mas hoje a coisa mudou. Naturalmente, todo o conteúdo produzido na internet aumentou demais e muito. Então, mesmo que a Nintendo ainda se comunicasse mal, qualquer anúncio da Nintendo ainda seria divulgado e explicado pelos diversos sites. Até mesmo diversos canais em redes como YouTube, TikTok, Twitter, Twitch e comunidades que se formaram em WhatsApp, Twitter e outros locais. Tem alguns nomes Nintendo brasileiros mesmo que são muito bons que eu recomendo pra vocês. Por exemplo, no YouTube, tem o novo canal Sou Nintendista, do Thales, que tá mandando muito bem. Tem o NTD Games, que fala das promoções também e deixa todo mundo por dentro da Nintendo. Em conteúdo Retro Games, tem o Léo, Nerd Nintendista, cara, que manda muito bem. Tem a Jessica Up lá, que faz as caçadas gamers. A Twitch é a sua parada? Dá uma olhadinha então, ó, no canal da Faz Sword, fazendo as lives muito bem, mandando muito bem. Tem a Nai Luna também, fazendo lives direto lá e mandando muito bem. Conhecem a Alissa, cara? Tá fazendo as lives de Zelda, mandando super bem, entre tantos outros que estão mandando muito bem, que talvez vocês já conheçam. Mas não é só isso, cara. A própria Nintendo mudou. E mudou da água pro vinho em relação à comunicação. Hoje ela tá nos eventos, ela talvez seja a empresa que mais fomenta os eventos aqui no Brasil de games, cara. Ela tá em todas, tava na Brasil Game Show, tava na Big Games Festival, tá participando da Gamescom Latam, tava na CCXP. A Nintendo tá falando com os criadores de conteúdo, mesmo que em alguns países como o Brasil, seja através de uma representante, cara, ela tá presente, inclusive nos canais pequenos. A Nintendo tá mandando muito bem nisso no Brasil. Vídeos de gameplays não são mais caçados, a Nintendo envia chaves de acesso dos seus jogos para veículos brasileiros fazerem reviews no lançamento, mudou e não tem por que voltar pro modelo antigo. Só esses últimos dois pontos sozinhos já asseguram uma prospecção muito melhor pro próximo console da Nintendo pra gente despreocupar daquele flop que foram os anteriores. Por exemplo, a coisa que o público confundia o Wii U com um console novo, achando que era acessório de Wii, cara, não deve acontecer mais com o Nintendo Switch 2, independente do nome dele, porque agora a Nintendo tá falando com um público que é mais interessado na marca, nas franquias, e essas pessoas têm um bom círculo de comunicação ao redor delas. Então, mesmo que alguém confunda, vai ter algum veículo de informação pra corrigir e pra tirar essa dúvida. Agora, entre nós aqui, honestamente, há de se questionar se essa coisa do nome realmente influenciou nas vendas do Wii U. Não que não tenha acontecido, mas talvez foi só um jeito da Nintendo justificar o prejuízo pros seus acionistas, cara, sei lá. A verdade é que tinha um outro problema que a Nintendo atual não sofre, que é o número 3, manter a marca Nintendo forte na transição. Amigos, a Nintendo ficou muito confiante com o sucesso duplo do DS e do Wii, porque esses consoles venderam muito, mas no caso do Wii, cara, ele até não teve um final bom. Chegou no fim do Wii, o pessoal já tinha cansado de sensor de movimento, ele estava distante de muitas bolhas gamers, a lineup de exclusivos não estava tão forte, o Wii estava fora de todos os principais lançamentos multiplataforma, e olha, muito, mas muito mais do que o próprio Nintendo Switch fica fora hoje em dia. A Nintendo falhou em manter a marca forte no fim da vida do Wii, e talvez eles subestimaram a consequência disso, que foi uma recepção desinteressante do Wii U. Então quando ele chegou, era só um pessoal bem nintendista mesmo que teve interesse. Só o pessoal que, saiu o console novo da Nintendo, eu vou comprar, ou que gosta das inovações da Nintendo, ou que confia no que a Nintendo ia fazer com ele mais pra frente. Porque mesmo entre os fãs da Nintendo, muitos não se interessaram, porque a lineup de lançamento de 2013 foi muito fraca. O console ele passava meses sem exclusivos e às vezes semanas sem um lançamento multiplataforma minimamente relevante. Inclusive, isso ajudou a Nintendo a olhar mais para os jogos indies, que é uma relação que continua muito forte até hoje. Hoje a Nintendo conseguiu manter o seu console atual, que é o Nintendo Switch, com grande força, mesmo no seu 8º ano de lançamento, cara. Ele vende muito ainda hoje em dia. Ele concorreu a jogo do ano com Zelda e Mario no ano passado. Ele tem Metroid Prime 4 muito aguardado. Ele tá lançando jogos menores que podemos até julgar como uma lineup fraca, mas isso é porque estamos falando antes de uma Nintendo Direct. Frequentemente a Nintendo tá atualizando sua agenda de lançamentos aí quando começa a parecer que tá faltando coisa e mantendo o seu nome em evidência. Ela tá recebendo novos jogos também, cara. Pô, a gente teve o anúncio do Civilization 7 pro ano que vem, vindo pra Nintendo Switch, Life is Strange novo, também vindo pra Nintendo Switch, e o Lego Horizon, cara, chegando pro Switch também. O Switch tá muito vivo e tá muito bem, e o hype pro Switch 2 tá imenso, tanto que a gente tá falando dele aqui em vários vídeos no canal, e todos eles estão indo muito bem, o que mostra que vocês também estão interessados. O hype tá alto. E essa ansiedade, cara, foi proposital, né, Nintendo? É, eu sei que é, e eu vou falar pra todo mundo os seus segredos agora.
E os erros do passado que agora foram corrigidos e aprendidos vão garantir que um novo fracasso não vai acontecer nessa mesma escala, os acertos do presente também indicam bons prospectos. E indicam que pelo menos bem sucedido esse novo console deve ser. O Switch ele é um console híbrido que marcou uma geração de hardwares. A gente tá vendo a Valve lançando o Steam Deck e muitas outras seguindo o padrão, o Legion Go lá não me deixa mentir. E existem rumores de Xbox e PlayStation híbridos circulando, com os fãs esperando ansiosamente por eles também. PlayStation já lançou o PlayStation Portal, talvez venha um outro híbrido aí de PlayStation 5, o Xbox também tá com rumores muito fortes em relação a isso. E isso não aconteceria se não fosse o sucesso do Switch, né, galera? A Nintendo na vanguarda como sempre. A Nintendo ela conquistou esse marco e ela já anunciou que não vai abandonar ele. Então todos os fãs do modelo híbrido ou do modelo de portátil vão sim se interessar por um novo Nintendo Switch. Além de consolidar o formato híbrido, o Switch também consolidou o formato de um console, unificando as divisões de portátil e de mesa da Nintendo. E esse era um problema que contribuía pro efeito montanha-russa da Nintendo. Afinal, a Nintendo tinha que dar atenção para um portátil, daí ela focava no de mesa, aí ela ficava nessa balança, um jogo pra cá, um jogo pra lá. Agora não, tá tudo no mesmo console. O mesmo console utilizado para competir em Super Smash Bros. É o console de se jogar Pokémon, e os fãs dessas franquias que só podem ter um console não precisam mais se decidir entre um e outro. E com o time unificado, a frequência de lançamentos também aumentou. E por fim, a terceira consolidação que o Nintendo Switch trouxe foi da presença de jogos multiplataforma. Tá toda empresa lançando algum jogo no Switch e muitos, como a Activision, já disseram que sente que erraram por não investir mais na plataforma. A Activision falou oficialmente já que se arrependeu de não ter apostado no Switch logo no início. O Nintendo Switch forçou as empresas a entenderem que muitos jogadores querem jogar jogos em modo portátil sim, ou pelo menos escolhendo entre portátil e mesa como eles decidirem no formato híbrido. A gente tem um vídeo só falando sobre como a Nintendo deve buscar ferramentas para melhorar esse apoio third party. Então por isso quem se interessa pelo tema, dá uma olhadinha aqui na descrição, na playlist aqui do Nintendo a Sério que vocês vão encontrar esse vídeo, ele é muito interessante, onde eu me aprofundo sobre essa questão aí das third parties. Mas em resumo, um passo gigante foi dado no Switch, e no Switch 2, mais potente ainda, a tendência é ele continuar recebendo cada vez mais coisas. Mas agora tá na hora do argumento mais matador de todos, galera. Beleza, a Nintendo tem sim um grande desafio em manter o sucesso que o Nintendo Switch teve. Mas é um desafio de execução, é sobre fazer bem e não como fazer isso, cara. Porque o como fazer, a Nintendo já sabe como fazer. Já foi decodificado nessa geração de Switch. É só jogar as cartas óbvias, que são manter esse padrão híbrido, recebendo todos os jogos da Nintendo sem dividir em duas plataformas diferentes. Melhorar o hardware para permitir novas possibilidades de desenvolvimento e receber mais jogos multiplataforma. Continuar com a boa relação de comunicação com mídia e criadores, comunidades. Continuar investindo em bons jogos das suas melhores franquias. Não cair no erro da soberba pelo console anterior ter vendido muito e achar que será fácil vender o próximo console. E o Furukawa já mostrou que eles estão sim atenciosos e cientes que vai ser um desafio continuar, com isso. Então estão conscientes, é só tocar o barco com cuidado, fazendo direitinho. E é por isso que esse vídeo aqui existe, por ele ser de certa forma uma teoria, porque como todas as outras teorias feitas aqui no canal, eu espero que a Nintendo siga esse caminho. Num achismo mesmo que mescla informação, expectativa e racionalidade. O racional é jogar no seguro. Claro, é uma teoria e pode ser que o Switch 2 seja uma ideia louca que não vai vingar e por isso vai ser um fracasso. Mas por tudo que eu falei até o momento, é difícil isso acontecer, né, amigos? Convenhamos. Eu tô pessoalmente acompanhando todas as notícias e não parece ser esse o rumo que vai ser tomado. E se fosse algo maluco assim, talvez alguém já tivesse vazado por aí. A Nintendo tem o queijo na mão. Ela só precisa fazer o próximo console em formato de faca, cara. E consolidando o próximo console, talvez finalmente o ciclo de montanha-russa se acabe e tenhamos uma Nintendo tão consistente em vendas quanto um PlayStation, por exemplo. Mas será que será mesmo esse o futuro? Eis a graça da gente estar vivendo esse momento e acompanhar essa história sendo escrita em tempo real.
E aí, meus amigos, gostaram demais desse vídeo de teoria? Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha nas outras teorias que a gente já trouxe aqui pro canal e também as discussões que estão rolando aqui no canal nos vídeos anteriores, galera. Lembrando que na descrição tem a playlist aqui desse quadro, Nintendo a Sério, mas é importante vocês darem uma olhadinha na lista de vídeos do canal também, beleza? Lembrando, galera, usem o seu superpoder de deixar o likezão nesse vídeo, é isso que faz ele chegar mais longe aí, mais pessoas no algoritmo do YouTube, então conto com a ajuda de vocês. E se inscreva aqui no canal caso você não esteja inscrito ainda. Vem fazer parte aqui dessa comunidade, beleza? Se você estiver morando em São Paulo, passa lá no Pereira, dá um abração meu nele, por favor, cara, é fera. Pereira Retro Games é uma loja maravilhosa também, galera. Vocês podem jogar videogame de graça lá, tentar vencer dele no Mortal Kombat, cara é brabo. Passa lá que vale a pena pra todo mundo que é gamer. Ative o sininho de notificações aí pra vocês não perderem também esses e os outros vídeos que eu tô fazendo aqui no canal. Tem o conteúdo da Summer Game Fest, cara, os jogos antecipados que eu joguei, que a gente tá postando lá no meu Instagram, é @RodrigoCoelhoC. Então entra lá no meu Instagram, me segue por lá também, dá uma olhadinha nos conteúdos do Instagram e dá uma olhada nas outras redes sociais também, que é a mesma arroba, lá no Twitter e no TikTok, é @RodrigoCoelhoC, beleza? Na descrição tem os links do Nintendo barato também, entrem nos grupos de promoção aí pra vocês não perderem as oportunidades de comprar jogos mais baratos, de comprar o Nintendo Switch mais barato também, quando tiver promoção eu sempre aviso, inclusive lá no Pereira, vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante que a nossa comunidade tem, e agora sim, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima, amigos, valeu! Fala que fica varrendo. É legal que elas usam uma roupa branca com uma saia vermelha, assim, é muito legal. As daqui. Fica muito cara de anime, sabe? Lembra muito Noragami. Eu gosto. Tem um sino que eles batem. É lindo, né? É uma paz. E assim, eles realmente vêm aqui, rezam, fazem as coisinhas, né? Esse aqui é um templo budista. Ele não é shintoísta. Takirikin. Ah não, é Turin. Pode ir. Aí tem o sino. O shintoísta também tem um pouco de sino, mas o budista é que gosta mais do lance do sino. Ele faz o barulho do universo, do ano, não sei o que. Ah, isso aqui é um cemitério.